Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores dos nossos programas Stop a Destruição do Mundo e o Homem Universal, onde nós transmitimos os conceitos da trilogia analítica. Trilogia analítica já o nome fala, faz a união da teologia, da filosofia e da ciência. Mais do que nunca, a humanidade está precisando retornar, restaurar as verdades teológicas e filosóficas, porque a ciência desligada dos princípios divinos e do conhecimento da razão verdadeira, razão pura, metafísica pura, virou um monstro. Então, eu gostaria de colocar aqui uma opinião pessoal. Eu acho que a física keppiana, que é uma física trina, porque ela considera que tudo o que existe é trino. Inclusive, esse desenvolvimento dessa física, ela foi feita toda baseada na metafísica. Então, eu considero esse trabalho da física keppiana, física trina, como a ciência, o conhecimento mais importante, mais necessário, mais fundamental para que a humanidade não caminhe para o abismo da forma que está caminhando. Nós vemos que a física do Einstein, a física do Heisenberg, a física moderna, inclusive chamada de física quântica, de nova física, ela é que está colocando a humanidade em absoluto risco de extinção. Nós todos estamos assim num verdadeiro estado de pânico, porque os físicos da modernidade elaboraram uma física e uma tecnologia completamente doente, desequilibrada. E isso gerou a tal da energia atômica, que alguns governantes chamam de energia limpa. Entretanto, é profundamente poluente e perigosíssima, além dos armamentos que foram de aniquilação e genocídio em massa que foram desenvolvidos através disso. Então, a física hoje, eu posso dizer, na minha opinião, que é o maior risco que a humanidade jamais teve e que precisa haver uma conscientização rápida dessa realidade, e existe sim a solução, que é a nova física, ou melhor dizendo, na minha opinião também, a física trina. Não confundam física keppiana com nova física quântica, porque a física trina, ela realmente pode solucionar, cientificamente, comprovadamente, solucionar o problema energético do mundo, no que se refere a termos poder para mexer os motores e funcionar o mundo, mas não só isso. Eliminar ao mais rápido possível a física atômica, a física baseada nesses conceitos invertidos, errôneos e destrutivos, e que está ameaçando a humanidade, gente. Não só ameaçando, mas quantas doenças se desenvolveram a partir daí, doenças orgânicas, doenças sociais, doenças geopolíticas. A humanidade vive sob pânico agora. Então, isso é muito importante que o senhor entenda, a senhora entenda este fenômeno, para que a gente possa tomar a frente e difundir essa realidade e levar isso para o mundo. Então, Dr. Kepp, eu acho que nunca houve tanta... A gente está passando por essa crise agora lá da Rússia e Ucrânia essas questões de bombas e NATO e armamentos e plantas atômicas que se explodem, e Chernobyl e outras coisas. Então, estão todos sempre num estado de suspensão. O que vai acontecer agora?
O que vai acontecer amanhã? Vai acabar o mundo? Não vai acabar o mundo? O que é isso? E o pior de tudo, eles dizerem que eles conservam a paz com isso. Como assim? Conservar a paz? Eles conservam o pânico e a dominação dos povos e o atraso das nações. Então, eu acho que essa noção precisa ir logo para todos. É importante, viu, Cláudio? Também a gente mostrar que não é só a física que está invertida, a medicina está invertida, a odontologia está invertida, o direito, Deus me livre, o direito no Brasil é terrível, está totalmente invertido e perigoso. Olha, a própria religiosidade é bastante também invertida. Então, vamos ver, por exemplo, na questão da medicina, né? Qual é a inversão da medicina? Pensa um pouco para ver o que veio na sua cabeça. Na minha cabeça vem essa questão de achar que o ser humano sofre, fica doente com coisas de fora. Então, falando essa questão agora da Rússia, da Ucrânia, então veja que interessante. Certamente, os ucranianos, né, achavam que o perigo vinha da Rússia. Então, eles queriam se unir à OTAN para enfrentar a Rússia. Como é que um país pequeno, relativamente, vai enfrentar um gigante, uma potência total lá de armas, tudo como a Rússia? Em vez da Ucrânia, né, entrar num acordo, ou pelo menos ir temperando a coisa, o homem lá, o presidente, começa a entrar em atrito. Se vocês quiserem saber como é que resolve um problema como esse, então o problema é que a Rússia não quer a OTAN lá nesse país, né? Nesse país vizinho. Então, a OTAN é uma força internacional de os países ocidentais para enfrentar o quê, né? Eu acho que para enfrentar a própria Rússia, eu não entendo Rússia e China como inimigos. Então, se a Rússia, por exemplo, quiser a China resolver qualquer conflito de guerra, então é só a Rússia adotar também a OTAN. Fala, não, nós somos também da OTAN. Vamos todos trabalhar pela OTAN. Acaba o problema. Então, em vez da OTAN ser contra a Rússia entra na OTAN e trabalha com a OTAN. Vocês notam? Então, o problema de guerra é geralmente um problema de grave patologia psíquica, né? É o problema que tem a física, a odontologia, que tem o direito, Deus me livre, que tem todas as ciências. Por quê, né? Porque as ciências vê o contrário. Eu vou mostrar aí o que o Einstein falou, a fórmula dele e a minha fórmula. Veja aí no quadro. Olha lá, Einstein, Albert Einstein, ele falava que a energia vem da matéria em movimento ao quadrado, da massa em movimento ao quadrado. Veja que absurdo. Então, a própria massa em movimento ao quadrado, ao triplo, seja lá o que for, vamos dizer, a própria massa é o resultado da energia
Não é a massa que faz energia, não é a árvore que dá energia, não é o que dá energia, não é nada no exterior que dá ou energia boa ou energia má. Então, na medicina, né, queria falar aqui com a doutora, qual o grande erro da medicina? Eu trabalhei, olha, na clínica cirúrgica do Vasconcelos 30 anos, hein? E lá o problema era resolvido com operação, né? A pessoa tinha dor, ué, o que vai fazer? Está com aquela dor, não passa? Então abre lá para ver o que tem. Então, na medicina, o que é importante, além da cirurgia, é o pronto-socorro e a ortopedia, né? Que trata de questões assim, de desastre e tudo. Mas o problema fundamental, né? A atitude do indivíduo, principalmente na psiquiatria, o indivíduo que pensa de um modo invertido, que tem aquilo que se chama paranoia, é algo do interior do ser humano. Então a gente fala o seguinte: não existe doença. A gente não é, vamos dizer, a gente não é vítima de uma doençazinha que vem de fora. Não é isso. A doença vem do interior, da nossa atitude, que os religiosos falam há muito tempo, por exemplo, do excesso de orgulho, né? O indivíduo quer ser um Deus. Não pode ser. É um ser humano. A inveja, né? Ele olha, o outro tem raiva porque o outro é mais bonito, tem mais dinheiro, tem isso, tem aquilo. Vem da ira, então toda hora estoura. A gente vê os filmes americanos, fulano vai trabalhar, não dá certo, bum, joga tudo. Como aqui na mesa, por exemplo, pegar todo o livro e jogar fora. É uma questão muito boba. A avareza, olha, a questão do dinheiro. O ser humano acha que ele tem que ser rico. O vizinho não. O vizinho, vamos dizer, o país vizinho que quer pegar as coisas dele deixa de fora. Então, a questão da avareza. E depois a questão da gula. Olha, todo mundo é barrigudo. Todo mundo agora come. Faz mal, gente. A gula é um pecado mortal que ninguém cuida, né? A luxúria, né? A pessoa quer ter prazer sexual, sexo, casa muitas vezes por sexo não dá certo, né? O amor dá certo, mas o sexo se casa por isso. Em pouco tempo, lá 50% dos que casam se divorciam, porque, é claro, né? Vai casar por sexo. Tem que casar por amor, por questão de família, por questão social, por questão mais alta. E o que mais? Preguiça. O indivíduo preguiçoso. Então vai no médico. Estou com pressão alta. Você faz o quê? Nada, estou lá com pressão alta. É por isso que está com pressão alta. Gente, essa união que a gente tenta fazer com a questão espiritual, com a questão física, é fundamental para ajudar a humanidade a ver que todo mal vem de dentro de nós. E o bem também, claro, né? Vem o bem quando é uma pessoa boa e vem o mal quando é uma pessoa com esses problemas de... Até o Freud falava de inveja, coisa horrível. É um indivíduo que acha que sabe tudo. Você fala para ele uma coisa, não é assim.
Eu estou falando, e muitos indivíduos que estão me ouvindo vão dizer, não é assim. Então, esse sujeito soberbo, acha que ele sabe tudo e não sabe, né? Não quer entender coisas novas, o indivíduo enfesado, avarento. Olha, o mundo faz guerra por causa do money, dinheiro, né? Money em inglês é dinheiro. O mundo quer dinheiro. O ser humano, ele vai trabalhar numa firma, né? Isso os chefes de pessoal sabem. O que você veio aqui e pergunta para o fulano que quer trabalhar? Eu quero ver quanto eu vou ganhar. Fala, tá bom, então, boa tarde, passe bem. Se a pessoa vai num trabalho pensando no dinheiro, ele não vai produzir nada, ele vai criar encrenca, ele está fora da realidade. Então, o indivíduo que não trabalha, não tem amor pelo trabalho, fica louquinho da Silva. Então, a gente quer dizer isso, que a ciência em geral, ela se tornou perniciosa, como a própria Cláudia falou, porque o ser humano não quer ver como é no íntimo. Eu tenho um livro, olha, O Homem Interior, veja. Esse livro eu escrevi para mostrar o seguinte, que tudo vem do interior do ser humano. Agora, como é que eu peguei essa ideia? Então, eu li o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus Cristo, e lá Cristo falando que o bem e o mal vem do interior do ser humano. Ele sendo Deus, não sendo um grande gênio, um grande sábio, o Deus mesmo, se ele falou isso, isso está verdade. Agora vou procurar o quê? Procurar o mal no vizinho, então o vizinho faz uma coisa, o vizinho está me fazendo mal. Então veja o que levou. Esse mal que a pessoa acha que vem de fora, a decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Então, quando a gente montou escritório lá na Sixth Forest, né, na rua 664, a gente então levou essa ideia para salvar o país americano. Falar, americaninho, não é o Canadá que vai te dar prejuízo, não é o México que te dá prejuízo, não é o Brasil, não é a África, não é a Europa, a Austrália. O prejuízo que vocês têm vem do interior de vocês. Então eu comecei a mostrar, né, que o povo, a civilização americana, no rumo que estava seguindo, ia para, como é que fala, para o brejo, né? Que estava na decadência, né? Então, mesmo agora, né? A pessoa indo para Nova York vai conhecer mais Manhattan, né? A ilha, né? O centro da ilha, a Quinta Avenida, aquelas avenidas que eles tratam bem, mas não vai lá fora, né? Ver ao redor de Nova York, por exemplo. Nova York é uma coisa incrível, né? Então, em vez de ir lá fazer um passeio ao redor para ver quanta miséria tem, né? Quantos problemas tem, não, fica lá na Quinta Avenida, lá no Bem Bom, lá vai gastar dinheiro e não vai conhecer nada, né? Então, o que acontece? Falei isso, né, que o país estava em decadência, agora todo mundo fala, estamos em decadência, mas vai fazer guerra para quê? Para ganhar dinheiro outra vez, vender armas.
Então, veja lá no esquema novamente do Einstein. Então, veja, se ele acha que a energia vem da matéria, da massa, né? Segundo o movimento ao quadrado, é interessante, é uma fórmula. Se fosse verdade, seria interessante, mas não é. Então, eu fiz outra fórmula, que é o contrário. Não é que a energia vem, é a massa que vem da ressonância energética lá em cima, segundo o tempo e no espaço. Então, eu quero dizer o seguinte, né? Que Deus, ele criou a energia fundamental, que o Tesla, no gênio dele, ele falou da energia escalar. Então, o que existe mesmo na base não é o átomo não existe. Eu falo isso, então, um físico que estudou, vamos dizer, na faculdade, essa questão de existência do átomo, ele vai dizer, nossa, como não existe? Todo mundo fala em átomo, estouro do átomo. Mas não é estouro do átomo, é a desagregação da energética. Então, posso dizer aqui com o César que existe uma inércia. A inércia seria o átomo. A inércia é o centro da energia, é de onde parte toda a energia para o exterior. E essa energia, segundo na minha fórmula, né, segundo a questão do tempo e do espaço, por exemplo, vem num planeta como o nosso, então dá um ser humano com a nossa altura, com a nossa, vamos dizer, estrutura mental, tudo. Se tiver gente lá, vamos dizer, em Júpiter, lá vai ter um ser humano, 4 metros, 12 metros de altura, lá vai ter até dinossauro. Se vocês quiserem conhecer dinossauro, não precisa tirar da Terra os ossos. Arranjem uma nave e vão até Júpiter. Lá deve ter ainda, pela questão espiritual. Então, o que acontece, né? O ser humano, ele achou que tudo vem da matéria. Então, tira a matéria. Então, a matéria, vamos dizer, é sacrificada. A floresta, a água, achando... Quer falar um pouquinho da sua teologia? Só falar da medicina, dar uma mensagem. Acha que a medicina está certa não e está... querer curar só coisa que vem de fora? A medicina que está certa é essa aqui, Dr. Keppe. A medicina da alma. E o que o senhor falou é muito verdadeiro, né? Quando a pessoa não cuida das emoções, dos pensamentos, dos hábitos, das ações que ela tem, aí que ela adoece. Então, esse é o ponto que ela precisa tratar antes de começar com outros tratamentos orgânicos. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Keppe, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.
dentro da ciência da trilogia analítica que Kepp desenvolveu, o psicanalista Kepp, a consciência dos erros é fundamental para que a pessoa tenha sanidade, para que ela tenha bem-estar, equilíbrio e que se desenvolva na vida. E essa consciência dos erros nós chamamos de consciência de patologia, a consciência da patologia. Agostinho já falava que a consciência da imperfeição é própria das criaturas elevadas. Então, hoje a gente vê uma sociedade muito doente, onde as pessoas não aceitam de forma alguma ver as suas imperfeições, as suas patologias e as suas culpas. Tem toda uma onda da psicologia moderna que fala que o sentimento de culpa é altamente nocivo para a pessoa, porque ela fica com medo, ela fica reprimida, fica insegura, sentimentos de inferioridade, quando, na verdade, é exatamente o contrário. Só as pessoas que têm, vamos dizer, virtude e sanidade suficientes admitem que podem errar e que erram, e fazem erros graves. Por isso que na educação é muito importante isso que nós vamos colocar aí, esse princípio de Kepp, que a conduta de mimar os filhos é o caminho da maior corrupção que existe, desde que mais tarde a sociedade não irá ter qualquer consideração com eles. Então, nas famílias, nas escolas, cada vez mais, inclusive nesse campo do direito tão corrompido que o Rodrigo estuda, então, nesse campo, a gente vê que os tais dos direitos humanos são, na verdade, mimar o cidadão e fazer um pacto de alienação para que ele não conheça suas imperfeições, os seus erros, sua preguiça, sua má vontade, a sua inveja, a sua avareza, enfim. Toda a sociedade está invertida, em briga com a consciência das imperfeições. E isso está levando a uma decadência. Não só a decadência dos Estados Unidos, como o Dr. Kepp escreveu no livro A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, mas é uma decadência geral da humanidade, né? Que a gente está verificando, uma própria filosofia invertida. Vou pôr um quadro aí para mostrar a fórmula do Albert Einstein e a fórmula também de vamos dizer, psicopatologista que estudou a questão da energia, né? A questão da física, e fez também uma fórmula. Veja lá o Albert Einstein. O senhor quer agora dar a sua explicação? Alberto Einstein falou que a energia vem da massa em movimento ao quadrado. Então, Dr. Kepp, sempre que a gente, em física, nós vemos uma fórmula como essa, por exemplo, o termo da esquerda, ele é o resultado, e o termo da direita é a causa. Então, nós podemos entender da forma como essa fórmula é expressa, de que o resultado, a energia, é resultado da matéria. Como se a energia nascesse na matéria. Agora, quando a gente analisa a outra fórmula que o senhor criou ali, a massa, ela é o resultado do que vem no termo da direita. Ou seja, ela é consequência da ressonância da energia aprisionada no tempo e no espaço. Então, quando eu observo uma partícula, por exemplo, um elétron, sei lá, um átomo, que eles chamam isso de átomo, na verdade não é bem um pedaço de matéria, mas é uma energia condensada num pedacinho do espaço-tempo.
E o mais interessante de tudo isso é que a gente pode transportar para os fenômenos macroscópicos essa fórmula, mostrando que cada planeta, que a massa de cada planeta também é feita segundo um tipo de energia. E todos os seres que estão em cima desse planeta também obedecem a essa mesma lei. Então, por exemplo, se o planeta é muito grande, vai ter seres muito grandes. Se o planeta é pequeno, vai ter seres pequenos. Então, né, Dr. Kepp, aquela questão do planeta Terra ter sofrido uma explosão no passado, o planeta era muito maior, por isso que tinha dinossauros. E agora que é um planeta menor, os dinossauros se extinguiram porque a energética deles deixou de ser apropriada à energética do planeta menor que nós temos hoje. Agora, se houver outro estouro da Terra e a Terra ficar menor, então nós vamos ser do tamanho de uma formiga. Exatamente. Dá para prever isso, Dr. Kepp. Se continuar vivo, né? É interessante essa questão, né? Então eu quero dizer isso, que a energia do Einstein, Albert Einstein, que é idolatrado, eu estou vendo que ele não tinha pente na casa dele, cabelo desgrenhado, nem penteava o cabelo. O que é isso? Não tinha tempo de pentear. Então, quero dizer isso, então, que a massa é que vem da energia. Compreende? Que não é a massa que faz a energia. Então, tudo o que existe está em vibração. Tudo que está em vibração. Quando fala no átomo, que o átomo é o centro de tudo, olha, nós temos microscópio, temos aqui uma pessoa que diariamente faz exame de sangue. Ela disse também que nunca viu átomo no microscópio. Por quê, né? Se átomo é algo que existe, material, né? Uma bolinha, seja lá o quê, deveria aparecer no microscópio. Se não aparece, porque não existe. Quer falar, doutora? Então, Dr. Kepp, no microscópio de campo escuro, acontece isso. Nós vemos a materialização da energética. Então, tem as microcimas, que elas têm muita relação com a vida psíquica da pessoa. Então, nós vemos que quando ela fica, por exemplo, muito raivosa, ou triste, ou magoada, as microcimas desaparecem, porque faz um bloqueio energético e elas diminuem. E vice-versa, quando a pessoa conscientiza algum fato, ou ela está num estado mais espiritualizado, ela tem mais energia e mais microcimas no campo escuro. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Ela é colombiana, então, para você. Eu vou perguntar o quê? Vou perguntar, olha, essa pessoa tem infarto, tem saúde, de repente tem infarto, estoura o coração e piora. Por quê? É uma coisa só assim física ou... Uma questão psíquica, Dr. Kepp, uma questão energética. Então, o coração, ele revela, ele mostra o que a pessoa tem no interior dela, na alma. Nosso corpo faz uma radiografia perfeita do que está acontecendo na nossa alma. Então, vocês que são cristãos, não, nós todos, o nosso mestre, né, Jesus Cristo, falou, amai-vos uns aos outros. Por que ele falou isso? Para a gente não morrer de infarto do miocárdio. Dr. Kepp, até os gregos, né, na Grécia Antiga, eles falavam que o amor era essa energética que organizava todo o nosso corpo. E vice-versa, quando nós ficávamos no ódio, ia desintegrando nosso corpo também, nossa mente e nosso corpo. Se a pessoa tiver bastante amor, então o coração vai funcionar bem, os órgãos vão funcionar bem
E o amor vai conservar uma vida até de 200 anos. Muita longevidade. E juventude também. A Ingrid está de acordo que faz exame de sangue, que os nervosos têm um sangue ruim? Exatamente isso, porque traz um sangue que é muito ruim, tudo grudado, tem uma mente doente. E no contrário, uma sangue que é muito boa, traz uma mente que é tranquila, uma pessoa de ação boa, é óbvio. Olha, a questão do físico é muito subordinada à questão psicológica. Por exemplo, esse sangue que eu vou mostrar aí é de uma pessoa muito nervosa, estourada, né? Aí todos os glóbulos embaralhados, né? Tem vários glóbulos brancos também que são salvadores, né? Ela tem 3. Mas, em geral, é tudo amontoado. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, pensa não, mistura tudo, vale o bem, vale o mal. Então, é uma questão, assim, psicológica, não? Então, se chama, não é, doutora medicina, como é que é o nome? A medicina que cuida também da vida psíquica. A psiquiatria? Quer falar psicossomática? A psicossomática. Ah, tá. Agora, por que a senhora falou em psiquiatria, né? Por que eles querem curar a pessoa com remédio? É uma questão de emoção. Sim. Ninguém sara com remédio. A emoção, o remédio não chega na emoção. Não, o remédio não chega nessa parte transcendental invisível, né, Dr. Keppe? Muito pelo contrário, atrapalha a percepção da pessoa do que está acontecendo com ela na vida espiritual, na vida psíquica, na vida emocional. Então, eu tenho um livro, deixa eu ver onde que está. Aí, Universo dos Espíritos. Esse livro mostra que a gente está assim banhado por criaturas terríveis chamadas demônios. Essa questão agora, por exemplo, por que os demônios, né, vêm aqui no nosso planeta? Esse planeta aqui é nosso, é o planeta do ser humano. Então, se eles não quiseram ficar no céu, por que vêm aqui no nosso planeta? É uma coisa meio esquisita, né, gente? Por isso que o senhor fez um livro Socioterapia e Exorcismo, né? Além de Psicoterapia e Exorcismo, o senhor escreveu esse livro aqui, Socioterapia e Exorcismo. Esse livro aqui é fundamental, porque mostra a humanidade toda, a sociedade toda, as leis, tudo comprometido com o mal, com os malignos, né? Então, não é uma questão medieval de exorcismo. A humanidade toda, a sociedade toda precisa ser exorcizada, porque está invertida. Olha, o livro, eu escrevi 3, olha. É uma trilogia de livros. 3 sobre exorcismo. Por quê, né? A pessoa vai fazer psicoterapia. E se não trata, por exemplo, da vida espiritual, que ela tem demônios girando ao redor dela, levando para a doença. Toda doença tem um substrato demoníaco. A pessoa, por exemplo, toda hora doente, toda hora com um sintoma, é porque ela está ouvindo muitos demônios. Não tem nas orações, por exemplo, do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, né? E livrai-nos do mal. Então, por que Cristo falou isso, né? A gente está falando de Cristo
Não assim como a igreja em geral fala, né? A gente fala assim cientificamente. Então, se Cristo falou isso, né? Que o mal vem de fora, o que está esperando, né? A medicina. Você não acha estranho, doutora? O indivíduo entra na medicina e lá dizem que Deus não existe. Sim. O que é isso? Muito estranho. Parece que não estivesse falando sobre seres humanos, né? Começa mais a tratar como uma questão de máquina, como uma fisiologia, trocando as dando química, fazendo cirurgias. E esquecemos, né, na faculdade, que tem um ser humano espiritual, principalmente espiritual e transcendente, que está aí na nossa frente e pedindo ajuda, né, nesse sentido. Agora eu quero falar de algo muito pior do que a medicina orienta, do que a física orienta, a questão do direito. Direito é para fazer coisa direita. E por que o direito faz tudo torto? Em vez de fazer o que é direito, entorta tudo. O doutor Rodrigo quer falar, ele está fazendo uma faculdade de direito para endireitar o direito. Eu gostaria de dar um exemplo para que todo mundo consiga entender o que acontece na cabeça do ser humano e o que acontece no direito. Vamos pegar os Estados Unidos. Existe uma corrente muito forte, não só nos Estados Unidos, no mundo, mas principalmente lá, é que, por exemplo, a bomba atômica é responsável pela paz. E que como se o bem fosse protegido pelo mal, que as bombas atômicas é que preservam a paz entre as nações. Olha só que conceito invertido. E as leis seguem exatamente este princípio invertido. Que essas, por exemplo, que está acontecendo nessa guerra hoje da Rússia com a Ucrânia e os aliados da OTAN, é que você vê que todos esses tratados, essas leis, não é para guardar a paz, mas sim é a grande geradora de conflitos no mundo. Então, as pessoas acreditam, o legislador acredita, os filósofos acreditam. Eles têm essa inversão, que o mal é importante para a existência do bem. Então, as leis, esse monte de lei que atrapalha, que dificulta, que impede o ser humano de chegar à verdadeira liberdade. Então, só conscientizando essa questão da inversão é que o direito vai poder fazer justiça. Sabe, lá nos Estados Unidos, né, tinha um presidente que era artista de cinema, Ronald Reagan. Esse artista de cinema, é claro, né? Como é que um artista, um indivíduo que trabalha no cinema, que tem, assim, estudo de arte, vai entender, assim, de direito, vai entender, assim, de questão de política? Como? Então, eu escrevi esse livro aqui, vou mostrar outra vez, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. Por quê, né? Porque segue as leis errôneas, sejam políticas, principalmente econômicas, né? Então, a questão agora desse país, né? Tem lá um presidente que é vamos dizer, um artista, né, da Ucrânia, né? Ele é como Reagan. O que ele vai entender de política? Política devia ser um indivíduo que estuda aquele setor, algo ligado mais ao direito, mas um direito direto, né, do meio.
Então, o indivíduo tem que estudar as leis, não para o poder, mas estudar as leis para ajudar o povo. É como Lincoln falava, né? Tem que a lei servir o povo, vindo do povo, e tudo para o povo. Então, não leis para dar poder. Então, como é que agora um fulano, um artista de cinema, sei lá quem era, esse da Ucrânia, enfrenta uma superpotência? Por que ele não falou, não, a OTAN vai dar problema com a Rússia, então deixa de lado? Por quê? Por que ele quer entrar na OTAN, meu Deus do céu? Porque ele é artista, é fora da realidade. Olha, a mesma coisa aconteceu conosco, com o Reagan. A gente falou, Reagan, presidente, está errado essa questão de especulação. O dinheiro não faz dinheiro. O que faz dinheiro é trabalho. Enquanto Estados Unidos trabalhava, o povo tinha entusiasmo. Então, é uma nação riquíssima, cada vez mais. Agora o americano só quer passear. Então, dá as fábricas para a China fazer, para o Japão fazer, e as fábricas lá para o lucro ir para os Estados Unidos para sustentar a vagabundagem do povo americano. O que vocês... O que o mundo espera de um artista? Olha, não vote em artista para ser presidente, gente. Você está rindo, é? Porque é uma palhaçada aqui, é uma desgraça, mas não deixa de ser cômica, é uma coisa tragicômica. Porque aí, Dr. Kepp, é a história, né? Porque é o povo que acaba elegendo essas pessoas, porque os artistas, eles tocam assim no coração do povo, de alguma maneira, e o povo elege o artista. E depois, quando o artista está lá, ele não sabe o que ele está fazendo e outras forças vão usá-lo, né? Ele é usado. O artista é facilmente manipulado, porque ele não entende nada de política. Então, realmente, essa situação, veja que causa. Porque se fosse outro tem lá... um caso interessante, viu, que veio lá da Grécia. Tinha um pintor lá, muito famoso, era o melhor da Grécia. Então, ele fazia quadros incríveis. Então, ele ficava atrás do quadro, né, para ver a opinião do povo, né, a cachava dos quadros. Então, tinha lá um quadro que ele mostrava uma sapataria, né? Então, quando ia lá uma pessoa, a fisionomia não está bem, isso não está bem. Então, ele pegava o quadro e corrigia. Então, foi um indivíduo lá, né, que ele começou a criticar, além, vamos dizer, da questão do rosto, tudo, começou a criticar a questão das botas no pé, a questão, né, do sapato. Então, o artista saiu assim e falou, olha, não passe acima, né, não desça. Eu nem sei se era ao contrário. Não cuide de uma coisa que você não conhece. Se ele não era sapateiro, como é que ele poderia dizer que as botas que o pintor fez estavam com defeito, estava errado? Parece que a coisa pode ser ao contrário, mas o resultado é o mesmo. Até a próxima. Saiba como o motor monofásico de baixa potência pode superar a eficiência dos melhores motores trifásicos industriais.
Saiba como o Cap Motor é a solução mais eficiente para motores pequenos de baixa potência. Saiba como a tecnologia do Cap Motor usa as descobertas de Nikola Tesla da energia livre e é baseada no princípio da ressonância eletromagnetomecânica. Venha conhecer o que há de mais inovador nos campos dos motores elétricos, com esta tecnologia premiada internacionalmente e patenteada em vários países. Conheça o Cap Motor, um motor de energia magnética ressonante que dispensa inversores e que pode ser ligado diretamente em tensão contínua ou alternada. A melhor opção motriz para uso com energia solar. Desde 2019, estes motores e ventiladores são desenhados e produzidos na oficina artesanal Cap Motor, na cidade de Cambuquira, Minas Gerais, e são comercializados no Brasil e no mundo. Então, eu sou dentista, formada pela USP, e aplico as descobertas de Norberto Kepp há mais de 35 anos. E eu conheço o ventilador Cap Motor desde 2008. Esse ventilador, ele não usa só eletricidade. Ele, cerca de 80 a 90% da energia, ele capta do espaço, do ar, que seria a energia escalar. Então ele capta esse magnetismo e transmite para o ambiente. Então esse magnetismo é de acordo com a nossa estrutura do ser humano. Então, o que acontece quando o nosso corpo, nós estamos expostos a um campo mais magnetizado, como propicia o ventilador Cap Motor? O que acontece? Aumenta a fluidez do sangue. Então, o sangue, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos conseguem circular melhor em toda a circulação sanguínea. Então, com isso, oxigena mais o sangue. A gente tem essas ondas negativas e celulares que influenciam o ambiente, mas o Cap Motor, esse magnetismo do ambiente, neutraliza essas ondas ruins. Então a gente consegue manter a nossa saúde e aumentar a imunidade. Por isso que eu indico para todo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Por que é importante saber lidar com os conflitos no dia a dia? Nós trabalhamos com a consciência, né? A terapia de Kepp, Dr. Kepp, né? do Instituto Kepp Pacheco, é da consciência. E a gente vê que a consciência tem um valor incrível, o poder que a consciência tem. Então, aumentar a consciência de que competir, agredir, machucar é invertido. Você nunca vai ter bons resultados com isso, você só vai ter resultados negativos. E os valores positivos é que vão para cima. Então você tem que conscientizar. Falando, repetindo campanhas de conscientização, que elas estão invertidas quando elas estão numa atitude de briga, né, de falta de amizade. Isso da colaboração, da cooperação é que faz um povo, um grupo crescer junto.
mas parece que nós chegamos num momento de maturidade que antes a gente não via no brasileiro. Porque é um momento de consciência. Acho que nunca antes no mundo veio tudo à tona como está à tona agora. Não é só no Brasil. O Brasil está mostrando muito esse movimento de conscientização. Mas em outros lugares do mundo você vê tudo vindo à tona também. E você precisa trabalhar com o lixo, com a sujeira, conscientizar para resgatar o que está essencial e está lá atrás do lixo, entendeu? Que ficou abafado. A nossa sociedade deu muito valor a esse materialismo exacerbado. Então está na hora de ver que valores muito mais importantes, psicossociais, energéticos, foram deixados para trás. Então, conscientizando a doença, você vive a sanidade. Saiba mais no curso de Gestão de Conflitos da FATRI EAD. Conheça e aplique as ferramentas da ciência trilógica de Norberto Kepp para lidar com conflitos na vida pessoal e profissional. Matrículas abertas o ano todo. Porque essa sociedade organizada para ganhar dinheiro, para a corrupção política, corrupção em geral do conhecimento, uma sociedade que não é organizada para viver o bem, para viver a razão, para viver até a estética, né, a ética, então é uma sociedade que está caminhando para o fim. Muitas pessoas pensam que através da corrupção, através até do roubo, né, do golpe, da mentira, etc., que vai ter vantagem na vida. Não, tudo aquilo que não é virtude, que não é o bem, destrói o indivíduo. Imagina se nós conseguirmos isso, deixar o povo trabalhar, deixar o país desenvolver. Aí nós teremos um reino incrível aqui na Terra. Onde existe corrupção, atrás tem a virtude. Onde existe a doença, tem a sanidade atrás. Onde existe o mal, tem o bem. Então, o mal só pode existir onde esteja o bem. A doença, onde esteja a saúde. E a corrupção, onde esteja a realidade.